Muito bem, seguindo aqui com o de primeira, São Paulo também em destaque, até porque tem novidades que a gente está trazendo aqui do mercado da bola. E um jogador, um atacante que sempre dá o que falar, pode pintar num rival, será que é isso? O Santos quer o Luciano do São Paulo, André Hernan? Demonstrou interesse, notícia que a gente trouxe aqui quentinha no All Sport, na minha coluna, Mercado da Bola. Foi um interesse do Santos, o movimento do Santos para cima do São Paulo, né? Diante da própria entrevista que o Luciano deu, dizendo que não sabe se fica no São Paulo, mas que eu já falei aqui que é muito mais um charminho, né? Porque o Luciano é um jogador importante. O São Paulo só quer fazer uma venda se for uma venda para fora do Brasil, um Emirados, por exemplo, com uma grana boa. E o Santos demonstrou interesse, assim como também ele foi citado nos bastidores do Cruzeiro recentemente. O Santos chegou com uma oferta de uma grana, um valor, mais o Lucas Barbosa, que é um jovem jogador do Santos. O São Paulo não gostou do modelo. O São Paulo achou baixo o valor. O Lucas Barbosa é jovem, tudo, entendem que é um jogador promissor, que foi bem, inclusive, no Juventude, mas o São Paulo entende que o Luciano é um jogador que é uma realidade, é considerado um ídolo para muito São Paulino. Né? Pode até discutir se é ídolo ou não, mas muito São Paulino tem o Luciano como ídolo. Então o São Paulo vê que o jogador é importante. Então, assim, não iria fazer como moeda de troca. Então o São Paulo fechou a porta e falou: não existe conversa nesse sentido. O São Paulo só vai vender se chegar uma proposta do Emirados que for muito boa para o Luciano, muito boa para o São Paulo. Caso contrário, fica no São Paulo, mesmo ele dando charminho em entrevista, falando, não sei se fico, porque o Luciano adora um charminho. Pois é, às vezes ele dá uma causada, mas ele foi o artilheiro do São Paulo na temporada, com 18 gols, PVC. Qual que é a importância do São Paulo hoje, atuando junto com o Caleri também? Em muitos momentos, né, o torcedor ficou na dúvida de como o Luciano pode jogar, pode se encaixar nesse time com o Lucas, com o Caleri, mas ele é um jogador importante aí para a torcida do São Paulo e para o time também. Eu só tenho dúvida do entendimento da diretoria em relação ao papel do Luciano no ano que vem e se o Zubeldia tem condição de exercer o papel se o papel for menor. O que eu escuto muito é que o Zubeldia não tira o Luciano do time porque tem medo de tirar o Luciano do time. E o Zubeldia já respondeu sobre isso em entrevista coletiva. Né? Claro que não vai dizer, pô, eu não tirei ele do time porque eu morro de medo dele. Não é isso que ele faz, não vai falar isso nunca. Mas em alguns momentos, o Luciano não precisa ser o dono do time. Ele pode ser titular, ele pode ir para o banco, ele pode ser titular e jogar 45, ele pode ficar no banco e jogar 45, 30. Só que para isso você precisa ter uma conversa olho no olho e dizer, Luciano, vem cá, eu preciso de você, mas eu preciso em determinadas circunstâncias que você não seja titular. Pois é, então a gente vai ver como vai ser composto aí o Luciano no time do São Paulo no ano que vem, que aliás foi uma discussão ao longo de toda a temporada, né? Pra gente ir fechando, ó, vocês estão vendo que o mercado tá bombando aqui, ó, é uma atrás da outra, ó, só notícia, notícia, notícia. Tem o São Paulo atrás também do volante Thiago Mendes, Hernan, não foi a primeira vez, né? São Paulo gosta do jogador, tá tentando aí. Esse aí é tipo Prison Break, são várias temporadas já, não é nem mais, não é nem mais uma novela. É, o Thiago Mendes tá em fim de contrato com o Rayyan, né, o Al Rayyan do Catar, termina em maio. E o São Paulo tenta um pré-contrato. Mas deixa eu explicar direito essa situação que ontem eu trouxe no All Sport. O Zubeldia pegou o telefone e ligou pro Thiago Mendes. Então, assim, o Zubeldia tá on no telefone, né? Ele já disse na coletiva que ligou pro Oscar, esse outro jogador é o Thiago Mendes. Mas é pro WhatsApp? É pro WhatsApp Não, ou pro ele fez. telefone? Não, porque lá no Catar o VPN, né? Você tem que habilitar o VPN. Então o Thiago Mendes habilitou o VPN, o Zubeldia ligou pelo WhatsApp mesmo. E aí trocaram uma ideia, venite cá, aquela coisa toda, te espero aqui, porque eles se conheceram pessoalmente. O Thiago Mendes foi até o CT no meio do ano, naquela negociação frustrada que o Al Rayyan não liberou. E os dois se conheceram pessoalmente. O Zubeldia gostou muito do Thiago Mendes.
E aí teve aquela conversa por telefone e a tentativa de um pré-contrato. Só que o São Paulo tem outras prioridades hoje. A prioridade do São Paulo é Oscar, a prioridade do São Paulo é o Wendel, a lateral esquerda. Então, assim, o Thiago Mendes não é uma posição de prioridade. Então, o São Paulo está tratando como algo secundário o Thiago Mendes hoje. Se o São Paulo conseguir a liberação com o Ryan, e aí pode entrar um pouco do trabalho do staff do Thiago Mendes, conseguiu a liberação, vem agora, lindo, tá livre no mercado, São Paulo assina o contrato. Já tem algo apalavrado com o Thiago Mendes. Só que agora, para um pré-contrato, seria uma coisa secundária depois que o São Paulo matar as prioridades no mercado, que é Oscar, que é o Wendel, que são as posições que precisa agora. Mas que, de fato, o Zubeldia pegou o telefone e teve uma boa conversa com o Thiago Mendes, e isso aconteceu. Ó, a galera participando por aqui, o Daniel ele dá uma cornetada porque diz que o São Paulo já tem um monte de volantes. E eu vi esses comentários nas redes sociais mesmo do torcedor São Paulino, dizendo que o São Paulo deveria ter outras prioridades e não na posição da volância, embora tenha perdido muitos jogadores durante a temporada por lesões, né? Perdeu o Alisson, perdeu o Pablo Maia, perdeu jogadores ali relevantes. O Tony Oliveira já dá uma cornetada, olha o Santos retornando para a segundona ano que vem, e o Will diz que o Santos quer todo mundo, mas não tem grana para pagar. E o velho tricolor diz que ídolo do São Paulo é o Lucas, então ele gosta muito do Lucas. Ó, gente, antes da gente encerrar o de primeira, vamos falar de um assunto que a gente trouxe aqui ontem, que é sobre o Cruzeiro. Cruzeiro que decretou agora a permanência de Fernando Diniz para 2025. Então, ele segue como treinador no ano que vem. Essa decisão que foi tomada ontem numa reunião entre o treinador, o Pedro Lourenço, dono da SAF do Cruzeiro, e também o Alexandre Matos. E o Diniz, né, depois do último jogo aí do Campeonato Brasileiro, ele fez um desabafo na coletiva, disse que se sentiu desrespeitado quando ouviu pela imprensa notícias de que ele seria demitido. E como a gente previa aqui no de primeira, o PVC, ele inverteu a situação, né, com essa declaração. Me parece que foi uma jogada de mestre ali, expôs a diretoria de alguma forma, trucou, virou o jogo e agora fica para 2025. Eu acho que quem trucou foi o Pedro Lourenço, ele falou 6. Não, ele falou não sei jogar truco. É 6 que fala? Pode ser. Agora, o Alexandre Matos teve um papel fundamental nisso, porque a impressão que eu fiquei no final do episódio é que o Alexandre Matos estava falando a verdade o tempo inteiro. Quem vazou a entrevista para Itatiaia que o Diniz estava fora foi o Pedro Lourenço. Pedro Lourenço, sujeito Pedro Lourenço. Tipo, perdeu o Palmeiras de novo, vamos ter que trocar. E aí, o dono do clube fala, vamos ter que trocar, o cara publicou que vamos ter que trocar. E aí a culpa não é de quem publicou. A culpa não é essa. A questão é que tinha uma tentativa de ajuste ainda de convencimento do Pedro Lourenço de que o trabalho do Diniz tem que começar no ano que vem. E quando o Diniz chamou a falta de respeito, o Pedro Lourenço percebeu que tinha errado e o Alexandre Matos chamou a reunião para os dois se encontrarem. Nos bastidores, o que se diz é que o Alexandre Matos falou, Pedro, agora você conversa com o Fernando e vocês se resolvem. E saiu da sala e deixou os dois conversando. E os dois se acertaram pela permanência para o ano que vem. Não dá para você dizer que o Pedro Lourenço vai ser o dirigente que vai manter técnico por um ano inteiro, mas ele mantém, o Fernando Diniz é o técnico do Cruzeiro por início do ano que vem. Provavelmente com o Christian, que está contratado do Atlético Paranaense, com o Gabigol e com o Dudu, que estão apalavrados. Apalavrados, não estão assinados. Mas, assim, especialmente no caso do Dudu, que já falou uma vez que ia e não foi, não dá para roer a corda duas vezes, né? Parece que foi uma reviravolta, né, Hernan? Porque parece que já era uma decisão meio tomada, e aí o Diniz, ele vem à tona com essa coletiva, e eu tenho a impressão, assim, que além dele ter virado o jogo, ele muda, inclusive, o foco, né? Porque o trabalho dele que vinha sendo questionado, até porque os resultados não eram bons, agora já não se fala mais nisso, mas se fala da conduta da direção do Cruzeiro. Como é que você vê essa situação pela sua percepção e pelo que você apurou também? Não, a questão é que você, às vezes, né, tem decisões tomadas por pressão e você tem decisões tomadas porque o clube tem um dono.
E no caso do Cruzeiro, o clube tem um dono e o dono toma decisões, e ele tomou a decisão de apertar a mão e falar assim, olha, não deu certo o trabalho, cada um vai para um lado. Só que faltou combinar com o Diniz isso, né? Faltou comunicar o Diniz isso. E o Diniz é um cara muito correto, sempre foi muito correto e sempre vendeu isso. Ele sempre vendeu essa ideia de que o futebol é além do resultado. E isso não foi um discurso que o Diniz fez porque